Você já percebeu que a vida de muitas pessoas são muito mais tranquilas e bem mais sucedidas que a sua própria? Por anos percebi a mesma coisa. Meu primo, com uma família bem-sucedida, com direção, tudo que tocava virava ouro, enquanto a minha nada dava certo. E com isso, comecei a me questionar mais o porquê disso tudo. Será que isso era karma? Algo karmático? Será que teria que ser assim? Não parecia fazer sentido, porque era natural o sucesso para eles e para nós não. Então, é isso que iremos detalhe por detalhe nesse vídeo e trazeremos a resolução do porquê disso acontecer. E acontece. Se você gosta de vídeos como esse, se inscreva, curte, para vídeos como esse, um dia sim, um dia não, vídeos longos, e shorts, 2 dias, dois shorts mais ou menos a cada dia. Seja bem-vindo. A minha história, como sempre, eu fui uma pessoa muito observadora, quietinha na minha. E com isso, eu observava uma pessoa específica, o meu primo, não irei citar nomes. Vamos falar João. O João, ele tinha uma facilidade para as coisas, ele aprendia rápido, ele evoluía rápido, era tudo muito fácil para ele. E com o tempo, o pai dele super bem sucedido, ele fez uma faculdade totalmente contrária do que o pai dele queria. Foi repudiado, mas mesmo assim fez. E o pai dele brabo que isso não daria dinheiro, que não teria futuro, ele foi lá e fez. Os meses foram se passando, após ele ter se formado, começou a ganhar 40, 50, 60, 70 mil reais. Parei e pensei, meu Deus, qual que é a chance de alguém ganhar esse valor nessa profissão? E é uma profissão que não é muito valorizada, mas ele fez e começou a ganhar dinheiro com isso. E fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o que que essa gente tem, meu Deus do céu? E foi passando o tempo e aquilo toda vez eu observava eles e perguntava pra mim, o que que eles têm? E analisando todo o padrão por trás, comecei a observar o pai. Como o pai, entre todos aqueles da família, conseguiu fazer dinheiro e os outros não conseguiram. Lembrando, mesma criação, mesmo tudo. Olhando, analisando, olha, eu chego a estar observando aqui, vendo tudo acontecendo. Percebi o padrão familiar. Como ele ao longo da vida foi desenvolvendo e quebrando as crenças de merecimento dele. Que eu vi que por todo o convívio que eu tive com eles, conversa, diálogo, eu fui entrando aos poucos no mundo deles, e tentando entender por que algo tinha. E se algo tinha, eu deveria descobrir o que era. Começou primeiro pela crença de merecimento. Ele viu que ele achou uma brecha naquilo para ele ganhar dinheiro. Exemplo, construção. Começou a fazer dinheiro. Mas não bastava isso, porque todo mundo pode ganhar muito dinheiro, então, se é por isso, se tem uma brecha. Mas o que o diferencial dele era que ele era ousado, decidido e sabia o que queria. Ele ia com tanta fome, era tão voraz naquilo que ele fazia acontecer. Não tinha outra coisa, era isso, isso. O plano B, plano A e o plano B era a mesma coisa. E com isso, ele foi construindo o sucesso dele, sempre se aprimorando, estudando a mente, evoluindo o corpo e, naturalmente, o espiritual, tudo conectado, como se tudo fosse um só. E com isso, cada evolução, cada crescimento fez ele chegar aonde ele chegou. Mas faltava mais alguma coisa. O que faltava? Vocês pensam do que era? Por que o filho dele conseguiu fazer a mesma coisa com ele em outras áreas? Sabe o que que era? A questão da genética, a questão karmática.
porque não bastava só tudo que ele fez, mas como o gene dele era desenvolvido e estava no sangue. Independentemente quem cresce, digamos, na família, tu percebe que uma linhagem em si cresce com muita facilidade de fala, desenvolver, vender, desenrolado como chamam. Isso está no gene da pessoa. Se a família toda tem dificuldade em estudar, todos praticamente vão ter. E levam algo para o karma. Levam algo como se fosse habilidades, prós e contras, sabe? Isso vai muito mais além, muito mais a fundo. E assim, naturalmente, tu cria um gene perfeito ou imperfeito, que os teus filhos vão puxando os teus pontos fracos e teus pontos fortes. E ali se formou essa cadeia. Por isso que ali tinha tanto sucesso. Tinha também altos e baixos, como todos temos, mas tinha muitos altos e baixos. E não esquecendo, se você gosta de vídeos como, assim, como esse, se inscreva no canal, curta, comenta, evolução. Mas, não podendo esquecer, sobre esse crescimento, essa evolução, você pode fazer isso na sua família, mas como você faz? Como a questão de você observar todos aqueles padrões, o que é o ponto forte da tua família e o que é o ponto fraco da sua família. Você observa, anota e com isso começa a ser trabalhado. Você executa, você coloca na prática. Para assim o que era fraco se torna positivo. E do que era forte, cada vez mais forte, mais positivo. Naturalmente, você vai trabalhando a sua árvore e ficando cada vez mais forte, com uma genética. Lembra da genética perfeita que tanto falavam? Essa é a famosa genética perfeita. Você foca, você se concentra em evoluir e assim evoluindo, você cria uma família cada vez mais forte, mais decidida, sabendo o que querem e o que precisa ser feito para evoluírem. Parece muito absurdo, não é mesmo? Mas observem os padrões, observem os detalhes, como famílias conseguem ser tão bem evoluídas, bem decididas e tudo faz um sucesso. E, claro, que tem aquelas famílias que chegam na terceira geração e destroem tudo o que o restante construiu. E o porquê disso? Claro, se você gosta de vídeos como esse e quer saber sobre isso, comenta a parte 2, que eu irei fazer uma parte 2 só sobre a questão de sempre ter alguém que quebra isso, seja para bom ou para ruim. Gratidão, sejam bem-vindos.